A história que vou contar hoje começa com algo quase imperceptível, um sussurro. Não daqueles que vêm de fora, mas aquele que você sente por dentro, baixinho, persistente, quase mágico. Um chamado silencioso que aparece quando o mundo desacelera, quando as luzes se apagam e você finalmente se escuta. Talvez você já tenha sentido isso, uma intuição sutil, uma vontade inexplicável de mudar, uma ideia que aparece entre o sono e a vigília. Não é coincidência, é o começo de algo real. Bob Proctor acreditava que todo sucesso genuíno começa assim, não com barulho nem com pressa, mas com uma pequena vibração interna, um sussurro dizendo: existe mais, e esse mais é para você. Hoje eu quero te guiar por essa trilha calma, quase invisível, mas absolutamente transformadora. E não, isso não é sobre promessas vazias ou fórmulas milagrosas. É sobre lembrar o que você já sabe, mas talvez tenha esquecido, que existe uma parte sua que nunca deixou de acreditar. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Gosto de imaginar cada um em um canto diferente do mundo, se preparando para essa viagem. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você escuta algo. Não é alto, não é claro. É quase como um zumbido dentro da mente, como o eco de um pensamento antigo que você nunca teve coragem de seguir até o fim. Um sussurro. Ele surge em meio ao ruído do cotidiano, entre a notificação de mais um e-mail e o som abafado do trânsito ao fundo. Você quase ignora, mas algo nele chama. E não é à toa. Era uma terça-feira comum quando isso aconteceu comigo. Eu estava distraído, esperando o café passar. E de repente aquela ideia. E se eu tentasse? Nem terminei o pensamento, mas senti o frio na barriga. Era familiar. Não era a primeira vez que aquela sugestão interna surgia. A diferença é que, dessa vez, eu escutei. E você também está começando a ouvir agora. Não é coincidência. Você caminha por dentro da própria mente, ainda tentando entender o que exatamente está sentindo. Uma inquietação mansa, um chamado discreto, como um convite para um lugar que você ainda não conhece, mas que sente que já é seu. Bob Proctor dizia: o sucesso raramente começa com um grito, ele começa com um sussurro, uma faísca, e se você tiver coragem de escutar, ele cresce. Você lembra de momentos em que ignorou essa voz, quando ela sussurrava para você não aceitar um certo trabalho, ou para ligar para alguém, ou para tentar algo diferente, mas a rotina era mais alta. As vozes externas gritavam obrigações, pressa, comparação, e você deixou para lá, até agora. A diferença do sucesso verdadeiro, aquele que transforma, e não só impressiona, é que ele respeita o tempo da alma. Ele não invade, ele convida, como uma brisa leve que passa no rosto e te faz virar na direção do vento. O sucesso de verdade começa com essa sensibilidade, e ela não vem de fora, ela brota dentro. Talvez você se pergunte por que algumas pessoas parecem nascer com esse toque de Midas, enquanto outras lutam sem parar e nunca parecem sair do lugar. A resposta, segundo Bob Proctor, está no que não se vê. Está nesse campo invisível entre um pensamento e uma ação, entre uma ideia e a decisão de não ignorá-la. Está na escuta. Você anda pela vida como quem navega um oceano, às vezes com tempestade, às vezes com calmaria. Mas raramente você desliga o motor, abaixa as velas e simplesmente escuta o mar. Só que agora você começa a fazer isso. Você para, respira, fecha os olhos e escuta. É aí que as coisas mudam. Começa com algo pequeno, um pensamento que você teria descartado antes. Algo como: e se eu lesse aquele livro que deixei na estante? Ou: será que eu deveria falar com aquela pessoa de novo? Você não age ainda, mas o sussurro já plantou a semente, e você sabe, no fundo, que se continuar escutando, vai ter que agir. E isso assusta, porque escutar esse chamado significa, muitas vezes, ir contra a maré.
Significa dizer não para caminhos seguros e sim para o desconhecido. Você sente o frio na barriga? Eu senti. Na verdade, ainda sinto cada vez que essa voz me visita. Mas hoje eu não fujo mais dela, porque foi exatamente ela que me tirou da mediocridade. Tem gente que vai viver a vida toda sem escutar esse sussurro. Vão se guiar apenas pelo barulho do mundo, pelo que é lógico, seguro, normal. Mas você não. Porque você está aqui, e só isso já mostra que há algo diferente se mexendo dentro de você. Você está começando a enxergar que o sucesso, antes de se manifestar em dinheiro, reconhecimento ou conquistas, começa com uma escolha sutil, a escolha de escutar a si mesmo. Não a versão barulhenta e ansiosa que quer tudo para ontem, mas a versão sábia e profunda que te conhece de verdade. Imagine-se andando num campo aberto ao entardecer. O vento toca seu rosto e tudo está silencioso. É nesse espaço que a sua verdade mora. É desse espaço que surge o sussurro. E é ele que vai te guiar, se você deixar. Talvez você ache que ainda está muito longe do que sonha. Mas o que Bob Proctor ensinava, e que hoje eu entendo cada vez mais, é que não é uma questão de distância, é de direção. E a direção certa, quase sempre, começa com esse sussurro tímido que só você pode ouvir. Ele não precisa convencer ninguém, nem você precisa de permissão. A única coisa necessária é dar um passo na direção do que você sente ser real. Não importa o quão pequeno seja. Hoje, antes de dormir, talvez você escute algo. Uma ideia que parece boba, um impulso estranho. E se só por hoje você decidisse confiar? Talvez essa decisão simples se torne, com o tempo, a semente de uma vida extraordinária. Porque o sucesso começa assim, não como uma explosão, mas como um sussurro. Quase invisível, quase imperceptível, até que você diga sim. Você começa a perceber que aquele sussurro não surgiu do nada. Ele não é um acaso, uma coincidência jogada no vento. É o resultado de algo que já vive em você há muito tempo, mesmo que você não soubesse nomear. O que você pensa, sente e acredita silenciosamente, isso molda o que você vive. E Bob Proctor não cansava de repetir: você nunca atrai aquilo que quer, mas aquilo que é. É nesse momento que você começa a enxergar um mundo invisível, mais importante que o visível. Um mundo interno, feito de crenças, imagens e vibrações que se projetam na sua realidade como uma lente mágica. E o mais assustador e libertador é que essa lente pode ser trocada. Você repara que vem carregando ideias velhas, coisas que ouviu na infância e aceitou como verdade. Frases como dinheiro não traz felicidade, é preciso trabalhar duro para conseguir algo, não se pode confiar nas pessoas, sorte é para poucos. Essas frases estão no seu subconsciente como softwares rodando em segundo plano, influenciando cada decisão sua, mesmo quando você acha que está no controle. Mas agora, você começa a se questionar: e se tudo isso estiver errado? E se a realidade que você vive não for um espelho do que merece, mas sim do que acredita? A primeira vez que encarei isso de frente, eu quase recuei, porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar o fato de que talvez eu esteja criando o meu próprio mundo todos os dias, com o que penso. Você se lembra de um momento recente em que tudo parecia dar errado? Talvez um plano não saiu como o esperado. Uma conversa terminou mal. O dinheiro acabou antes do mês, e a sensação era de impotência. Mas agora você olha para esses momentos com outros olhos. Você se pergunta: o que dentro de mim criou isso? Essa não é uma pergunta de culpa, é uma pergunta de poder. Porque se foi você que criou, mesmo sem perceber, então também é você quem pode desfazer, reconstruir, transformar. Bob Proctor falava muito sobre paradigmas. São padrões mentais que repetimos, quase como programas automáticos. E eles têm um poder imenso, justamente por serem silenciosos. Você repete ações sem perceber, atrai situações familiares e se sabota com desculpas que parecem sensatas. Mas, por baixo, é só o paradigma rodando. E agora, você começa a ver isso com clareza.
É como perceber que vinha usando um óculos sujo e achando que o mundo é embaçado. O problema não é o mundo, é o filtro. E a cada insight, você vai limpando um pouco mais essa lente. Vai trocando afirmações negativas por perguntas curiosas. Vai se pegando dizendo, e se der certo? Em vez de, isso nunca funciona para mim. Você começa a testar. Pequenas mudanças. Começa o dia com uma frase positiva. Para por 2 minutos e imagina o que gostaria de viver. Coloca a mão no coração e sente gratidão por algo simples, como o cheiro do café ou o silêncio da manhã. Pode parecer pouco, mas não é. É como se você estivesse conversando com seu subconsciente, reprogramando gentilmente aquilo que antes rodava no automático. Você o ensina pouco a pouco a esperar o melhor, a confiar, a permitir. Eu lembro quando comecei a escrever afirmações positivas num caderno velho. No começo, parecia ridículo. Escrever "eu sou próspero", quando o saldo bancário dizia o contrário, parecia até uma piada. Mas eu continuei, porque algo em mim dizia que essa prática não era sobre mentir, era sobre recriar. E foi funcionando. Não de um dia para o outro, mas dia após dia. Comecei a perceber novas ideias surgindo, oportunidades que eu antes não enxergava. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente, sem que eu mudasse muito por fora. É como se o universo inteiro tivesse notado que eu mudei por dentro e quis acompanhar. Você pode fazer o mesmo. Pode começar agora mesmo, onde está, sem precisar resolver tudo de uma vez. Pode começar com uma frase, um pensamento, uma pergunta. E sabe o que é bonito? Seu subconsciente ouve. Ele não discute, não argumenta, não te julga. Ele simplesmente aceita o que você repetir com emoção suficiente. É por isso que a emoção é o segredo. Não basta repetir mecanicamente. Você precisa sentir. Precisa imaginar como seria viver aquilo. Sentir a vibração antes da manifestação. Você entende agora que sua mente é como um jardim. E por muito tempo, ele foi povoado por ervas daninhas, crenças de escassez, medo, limitação. Mas você não precisa arrancá-las todas de uma vez. Só precisa, a partir de agora, começar a plantar novas sementes, todos os dias, sem pressa. E sabe o que acontece com um jardim cuidado com paciência? Ele floresce. Você começa a sentir isso, um tipo de esperança diferente. Não aquela que depende de sorte ou milagre, mas uma esperança que nasce da clareza, da certeza de que, se o mundo interno muda, o mundo externo precisa mudar também. Porque um é reflexo do outro. Sempre foi. Então hoje, quando for dormir, observe seus pensamentos com carinho. Não brigue com eles, só escute. E se encontrar algum velho demais, pesado demais, pergunte: será que isso ainda me serve? E se a resposta for não, deixe ir. Você está começando a reprogramar o invisível. E isso é mais poderoso do que qualquer coisa que possa ser dita em voz alta. Porque o que você planta em silêncio, floresce em abundância. Você está ali, parado diante de uma escolha que parece pequena. Talvez seja levantar mais cedo amanhã, ou ligar para aquela pessoa que você evita há semanas. Talvez seja apenas dizer não para algo que sempre aceitou. E mesmo parecendo simples, você hesita, porque o que parece pequeno na superfície, no fundo, carrega um peso imenso. Decidir. É aí que entra uma das maiores verdades que Bob Proctor ensina, e que, confesso, demorou a cair para mim. Nada muda até que você decida. Não até que pense, nem até que deseje, mas até que você escolha de verdade. E veja, decidir não é o mesmo que tentar. Decidir é cortar o plano B. É o momento em que você se olha no espelho e diz, é isso, sem deixar um pé na velha zona de conforto. Você já percebeu como as decisões realmente transformadoras não são tomadas em público? Elas acontecem em silêncio, às vezes à noite, deitado no escuro, outras vezes no banheiro, olhando para si mesmo, cansado, ou no trânsito, depois de ouvir algo que virou uma chave. Você decide ali, sem plateia, sem aplausos, mas tudo muda. Uma vez,
Eu decidi que não iria mais aceitar ser conduzido pela escassez. Chega de fazer escolhas baseado no medo de faltar. Foi uma decisão silenciosa. Só eu sabia. Mas os efeitos começaram a aparecer. Nas palavras que escolhi, nas oportunidades que finalmente aceitei, nos convites que recusei. Não foi fácil, mas foi simples, porque a decisão já estava tomada. E você começa a perceber que é exatamente isso que te assusta, a simplicidade. Você queria que o caminho fosse mais complicado, que exigisse mais diplomas, contatos, dinheiro. Assim, talvez, você tivesse uma desculpa para não começar. Mas o sucesso, esse verdadeiro, começa com o ato corajoso de decidir. Quando você decide, mesmo tremendo, sua mente começa a se organizar em torno da nova direção. É como se cada célula começasse a trabalhar a favor, como se o universo dissesse: "Ah, agora sim. Agora ele está falando sério. Você pode sentir isso agora." A energia muda quando você para de cogitar e começa a afirmar. Quando você diz "eu vou" em vez de "eu quero." Porque o querer tem hesitação, a decisão tem compromisso. Claro, você vai ouvir uma voz interna dizendo que não está pronto, que falta isso, falta aquilo. Essa voz é familiar, mas ela não está tentando te proteger. Ela só foi treinada a manter tudo como está. E tudo bem. Agradeça a preocupação e siga mesmo assim. Talvez você ache que precisa entender tudo antes de decidir. Mas a verdade é outra. É só depois da decisão que as coisas começam a fazer sentido, como se os degraus se formassem debaixo dos seus pés, um por um, conforme você anda. Bob Proctor dizia que a decisão é o ponto de partida de toda a realização. E não importa se você não sabe ainda como vai fazer. O como aparece depois do sim. Sempre. Você lembra de alguma vez em que decidiu algo com o coração e depois tudo foi se ajeitando? Talvez uma viagem que parecia impossível. Um projeto que começou sem recursos. Um amor que você resolveu viver, mesmo com medo. As melhores coisas da sua vida vieram de decisões assim. E ainda assim você hesita, porque decidir também significa perder. Sim, perder o conforto de não escolher. Perder o direito de se esconder atrás do não sei. Perder o drama da indecisão, que às vezes é viciante. Mas em troca, você ganha. Ganha leveza, clareza, movimento. Imagine um rio parado. A água ali está estagnada, turva, sem vida. Mas quando você decide, é como abrir as comportas. A água flui. E o que estava parado começa a se mover. Você pode começar por algo pequeno. Decida que amanhã vai caminhar só 10 minutos, que vai desligar o celular 1 hora antes de dormir, que vai falar não para algo que te faz mal. Essas decisões são sementes, e o terreno está fértil. Eu lembro de um momento em que decidi mudar a maneira como eu me via. Parei de me tratar como alguém pequeno, e isso mudou como os outros me tratavam também. Porque o mundo te trata como você se trata, mas isso só muda depois da decisão. Nunca antes. Você começa a sentir algo diferente agora. Um calor leve no peito, uma mistura de medo e excitação. Isso é sinal de que a decisão está próxima. Você está à beira do seu próprio novo caminho. E só falta um passo. Não um passo físico, mas um passo interno. Um sim, dado de dentro, dito com convicção. Porque o sucesso verdadeiro não precisa de permissão, nem de plateia. Só precisa de você, em silêncio, dizendo com firmeza: é isso que eu vou fazer, e não volto mais atrás. E aí, o mundo muda. Você começa a notar algo estranho, quase mágico. Quando decide com convicção, o mundo à sua volta parece responder. Pequenos sinais surgem, coincidências inesperadas. Pessoas com quem você não falava há tempos reaparecem com informações úteis. Ideias novas invadem sua mente em momentos de silêncio. E você se pergunta: será que sempre foi assim e eu só não percebia? Sim, sempre foi assim. Mas antes, você estava vibrando em outra frequência, uma frequência de dúvida, hesitação, medo. Agora, mesmo que ainda haja receios, você começa a mudar o seu tom interior. E é aí que entra algo fundamental que Bob Proctor sempre enfatizou. A vibração precede a manifestação. Tudo no universo vibra.
absolutamente tudo, e você também. E mais importante, você atrai aquilo com que vibra, não aquilo que diz que quer. Você pode dizer, eu quero prosperar, mas se está vibrando em escassez, preocupação e tensão, o que vem até você são mais experiências que combinam com essa vibração. É como um rádio. Você pode querer ouvir música clássica, mas se o botão está sintonizado na estação de rock pesado, não importa o quanto você deseje, o que sairá das caixas de som será distorção e guitarra. O seu corpo é o rádio, sua mente é a antena, seu sentimento, essa é a estação que você escolhe. Você se lembra da última vez que sentiu algo bom, sem motivo? Aquele momento em que o dia estava normal, mas de repente, uma onda de bem-estar te tomou. Talvez ao ouvir uma música, cheirar um perfume, ver uma cena bonita. Aquilo era você acessando uma frequência mais elevada, e nesse estado, você atrai mais daquilo. A vibração não mente, ela é o seu verdadeiro pedido ao universo. Agora perceba, se você acorda todos os dias já pensando no que falta, no que pode dar errado, no que não tem como mudar, essa é a música que você transmite, e é essa que o mundo vai ecoar de volta para você. Mas se ao contrário você começa a sentir-se como alguém que já está no caminho, que já está se transformando, mesmo que os resultados ainda não estejam visíveis, aí tudo começa a se realinhar. Você começa a receber, a fluir, e não se trata de ser positivo o tempo todo. Não, se trata de conduzir sua frequência de propósito. Eu mesmo fiz esse experimento. Em vez de acordar e verificar o celular, me forcei a ficar em silêncio por 3 minutos. Só 3. Com os olhos fechados, respirando fundo, sentindo gratidão por algo pequeno. No começo parecia bobo, mas ao longo das semanas, percebi que minha vibração matinal moldava todo o resto do dia. É como se o dia ouvisse o meu tom e respondesse no mesmo ritmo. Você pode fazer isso também. Comece observando como está a sua vibração agora. Está leve ou pesada? Apressada ou tranquila? Sufocada ou livre? E o mais bonito, não importa como ela esteja, você pode mudá-la. Sempre. Bob Proctor ensinava que a emoção é o combustível da criação. Não basta pensar positivo. Você precisa sentir-se positivo. E sentir é algo que pode ser treinado. Não é um dom reservado a poucos. Quer mudar sua vibração agora? Pare, respire, pense em algo que te faz sorrir. Um momento bom, uma pessoa querida, um lugar que te traz paz. Deixe essa imagem crescer dentro de você. Sinta-a, imagine-se ali. Respire fundo outra vez. Pronto. Você já subiu um degrau na escada vibracional. E você sabe o que isso significa? Que agora você está mais próximo do que deseja, porque tudo o que você quer, paz, abundância, liberdade, vive em uma vibração específica. E quando você acessa essa frequência, você a encontra. Mas atenção, o mundo real vai te testar. Vão surgir situações que tentam te puxar de volta. Gente reclamando, notícias ruins, dores antigas, e você vai sentir o impulso de reagir, de cair de novo naquela vibração mais baixa. E tudo bem, mas saiba, esse é o seu momento de prática, de firmeza, de olhar para isso e dizer, eu escolho vibrar diferente. Você não controla tudo ao seu redor, mas você pode controlar o que vibra dentro. Isso não é ignorar a realidade, é transformar sua base emocional para criar uma nova realidade. E quanto mais você treina, mais natural se torna. Um dia, você percebe que não se irrita com o que antes te tirava do sério, que não entra mais em discussões sem sentido, que sua intuição ficou mais aguçada, que oportunidades surgem sem esforço. E tudo isso não porque você correu mais, mas porque você vibrou melhor. Eu me lembro de um momento em que tudo parecia empacado, nada andava. E então, em vez de buscar fórmulas mágicas, eu apenas mudei minha vibração. Comecei a andar com músicas boas no fone, falei menos sobre os problemas e mais sobre o que eu queria criar. E foi impressionante. Portas começaram a se abrir. O mundo ouve sua vibração, mesmo que você não diga uma palavra. Então agora,
eu te convido a observar. Qual é a estação em que você vive hoje? E mais importante, qual é a estação que você quer viver amanhã? Porque não há milagre mais eficaz do que um ser humano em paz, vibrando com clareza aquilo que deseja ser. E esse milagre pode começar hoje. Você está começando a perceber aos poucos que a vibração e a decisão andam lado a lado. E é nesse ponto, sutil mas poderoso, que entra o próximo passo da jornada: a autoimagem. Bob Proctor repetia isso como um mantra. Você nunca vai ultrapassar a imagem que tem de si mesmo. Pode tentar, pode forçar, pode se esforçar ao limite, mas se, lá dentro, você ainda se enxerga como alguém pequeno, inseguro, limitado, é esse retrato invisível que vai ditar seu destino. A verdade é que a imagem que você guarda de si mesmo é como o termostato de um ar-condicionado. Não importa o calor lá fora, se estiver programado para 22 graus, é ali que vai estabilizar. E se você tentar subir ou descer, ele compensa automaticamente, voltando ao ponto programado. Assim é com você. Se a sua autoimagem está programada para fracasso, rejeição ou escassez, sempre que algo bom começar a acontecer, inconscientemente você vai sabotar. Vai atrasar uma entrega, esquecer de responder um e-mail, arrumar uma briga com quem te apoia. E vai dizer que foi azar, que o mundo é injusto. Mas no fundo, foi a sua imagem interna puxando tudo de volta para onde acha que você pertence. Dói, eu sei, porque parece injusto. Mas também é libertador, porque quer dizer que você pode reprogramar isso. Eu já me vi várias vezes nesse ciclo. Me sentia pronto, motivado, fazia planos, mas algo travava. A energia sumia. E quando olhei com honestidade, percebi que a imagem que eu tinha de mim mesmo era antiga. Estava desatualizada, como um retrato amarelado numa gaveta. Um eu que já não existia mais, mas que ainda comandava meus movimentos. E então, comecei a atualizar esse retrato. Você pode fazer isso agora mesmo. Feche os olhos, se puder. Imagine-se do jeito que você gostaria de ser. Não alguém idealizado, inatingível, mas um você mais pleno, mais calmo, mais confiante. Veja os detalhes, como está vestido, como anda, como fala, o que pensa ao acordar, como reage quando algo dá errado. Agora, sinta isso. Por alguns segundos, viva como se já fosse esse homem. Isso não é fingimento, é ensaio. É assim que o cérebro aprende. Ele não distingue o real do imaginado, reage a ambos com a mesma química. E quanto mais você se imagina de forma diferente, mais o corpo acredita. Mais as células obedecem, mais sua energia muda. A autoimagem é o pilar da mudança duradoura. Você pode ler livros, assistir vídeos, anotar metas, mas se lá dentro você ainda se vê como alguém quebrado, azarado ou sem valor, todo o esforço será sabotado, porque há um conflito interno, e onde há conflito, não há fluidez. E o mais curioso, essa imagem não foi criada por você. Ela foi moldada por anos de experiências, falas de familiares, críticas de professores, comparações com colegas, traumas que você nem se lembra mais. É como se tivessem desenhado esse retrato e você, sem perceber, aceitou. Mas agora, meu amigo, agora você tem escolha. Você pode pegar o lápis de volta. E sim, vai ser desconfortável no início, porque o velho eu vai resistir. Vai dizer que você está se iludindo, que é melhor não esperar demais. Mas você não precisa lutar com ele, só precisa continuar desenhando, dia após dia, pequenos traços, até o novo você começar a ganhar forma. Quer uma dica simples? Comece a falar consigo mesmo de outro jeito. Em vez de dizer, eu sou ansioso, diga, estou aprendendo a ficar mais calmo. Em vez de repetir, nunca dou certo com dinheiro, diga, estou aprendendo a me relacionar melhor com o que recebo. Mude a narrativa, mude a forma de se referir a si mesmo. É assim que a imagem começa a se ajustar. Bob Proctor dizia que o segredo está no paradigma, esse conjunto de crenças inconscientes que molda sua percepção de mundo e de si. E a autoimagem é o coração desse paradigma.
Se você muda sua autoimagem, tudo muda. Você passa a se comportar de maneira diferente. Começa a aceitar convites que antes recusava, a dizer não para o que te enfraquece, a olhar nos olhos, a sentar com mais presença, a falar com mais calma. Pequenas atitudes que dizem ao mundo: algo mudou aqui dentro. E o mundo responde. Sim, ele sempre responde. Aquele amigo que nunca te levava a sério, agora te escuta com atenção. Aquela oportunidade que parecia distante, de repente se aproxima. Aquela ideia que não se organizava na mente, agora flui com clareza. Porque você está diferente. E sabe o mais bonito disso tudo? Você nem precisa que os outros percebam. A transformação não precisa de testemunhas. A nova autoimagem nasce no escuro, no silêncio, nos instantes em que você escolhe agir como quem já é, mesmo sem provas. É como vestir uma roupa nova. No começo parece estranha, mas com o tempo ela se ajusta ao corpo. E logo você se esquece de como era usar outra. Assim é com o novo você. Então agora, faça esse compromisso, não com o mundo, mas com você mesmo. Comprometa-se a renovar sua imagem interior, a deixar para trás aquele velho retrato que não te representa mais, a se olhar com mais carinho, mais respeito, mais coragem, porque você não está quebrado, nunca esteve, só estava mal retratado. Você começa a entender que a autoimagem é o ponto de partida, mas ela precisa ser sustentada, alimentada, reforçada. E é aqui que entra um dos conceitos mais profundos que Bob Proctor martelava com firmeza: a repetição. Sim, a repetição. Algo que parece tão simples, tão sem graça, mas que, quando compreendido de verdade, transforma vidas. Você não se torna quem é da noite para o dia. Você se torna pelo que repete, pelas palavras que repete, pelas histórias que conta sobre si mesmo, pelas emoções que recria dia após dia. E o mais curioso, a repetição acontece mesmo sem que você perceba. Sabe aquele pensamento recorrente que diz: isso nunca vai dar certo? Ele não aparece só de vez em quando. Ele vive com você, ele foi repetido tantas vezes com tanta força que agora soa como verdade. E não importa se o mundo te diz o contrário, enquanto esse pensamento estiver repetido dentro de você, será essa a sua realidade. Mas aqui está a parte poderosa. Você pode escolher o que repete. Pode sim começar a entoar uma nova música interna, uma que te eleva, que te puxa para cima. Pode parecer artificial no começo, e será mesmo. Mas continue, porque o cérebro aprende pela exposição constante. Repetição cria familiaridade. Familiaridade cria aceitação. Aceitação cria identidade. E identidade molda destino. Eu me lembro bem de quando comecei a repetir afirmações. No início me senti ridículo, parecia coisa de autoajuda barata. Eu sou próspero. Eu sou confiante. O universo trabalha a meu favor. Repetia baixinho, às vezes só no pensamento, mas repetia. Com o tempo, algo mudou. Não foi um clarão, nem um milagre repentino. Foi como a água que escava a pedra, lenta, persistente, quase invisível. Mas um dia percebi que estava me comportando diferente. Falava com mais firmeza, me sentia mais seguro, respondia com mais calma. Aquilo que eu repetia já não era uma frase, era uma parte de mim. Você pode fazer o mesmo. Escolha 2 ou 3 afirmações simples, mas poderosas. Algo que vibre com aquilo que você quer construir. Pode ser algo como: eu tenho tudo o que preciso dentro de mim. Cada dia me torno mais centrado e confiante. Minha vida avança com fluidez e propósito. Agora repita, mesmo quando não parecer real. Principalmente quando não parecer real. Porque é aí que você está plantando as sementes mais profundas. A mente subconsciente não sabe o que é verdade ou mentira. Ela só grava. E o que ela grava, ela manifesta. E não se trata só de palavras. A repetição está também nas ações. No hábito de se cuidar, de manter um ambiente limpo, de se alimentar com mais presença, de dormir melhor, de buscar conhecimento com regularidade. Cada uma dessas pequenas ações, repetidas, reforça o seu novo eu.
É por isso que Bob sempre dizia: você precisa se tornar obcecado pela mudança que deseja, não de forma ansiosa, mas de forma disciplinada. Você repete não porque está desesperado por resultado, mas porque confia no processo, porque você sabe que o velho padrão não vai ceder fácil. Ele foi instalado por décadas, mas ele cede, sempre cede, à repetição. E quando você se pega recaindo, não se julgue. A mente adora atalhos. Vai tentar te puxar para os velhos caminhos, os velhos pensamentos, os velhos hábitos. E tudo bem. A repetição não exige perfeição. Ela exige persistência. Você cai, repete, levanta, repete. Um dia, já não cai mais, e nem percebe. E o mais bonito, os outros percebem antes de você. Começam a notar que você está diferente, que sua energia mudou, que sua fala tem mais firmeza, que sua presença acalma, e você sorri por dentro, porque sabe que tudo isso começou por repetir uma simples ideia. Bob falava com paixão sobre isso. Ele mesmo era um exemplo. Lia o mesmo livro por décadas, assistia aos mesmos trechos de vídeos repetidamente, anotava a mesma afirmação dezenas de vezes por dia, e perguntavam a ele: mas você já não sabe isso tudo? E ele respondia com serenidade: eu sei, mas ainda não virei isso completamente. E é isso. Você repete não para decorar, mas para encarnar, como um ator que ensaia até que a fala flua com naturalidade, como um músico que repete escalas até que os dedos toquem sozinhos, como um atleta que treina o mesmo movimento até que o corpo reaja sem pensar. A repetição é o caminho da incorporação. Então, meu amigo, a pergunta que fica é: o que você está repetindo todos os dias? Lembre-se, o que você mais repete, você se torna. O que você mais sente, você alimenta. O que você mais pratica, você manifesta. E se você quiser mudar os resultados, mude as repetições. Comece hoje, com uma frase, um hábito, um gesto, e repita. De novo, e de novo. Até que o novo você não pareça mais novo, pareça natural. Você começa a perceber que tudo o que construiu até agora, a vibração, a decisão, a autoimagem, a repetição, está te levando a um ponto de virada invisível. É quase como quando você esquenta a água no fogo. Ela parece imóvel por longos minutos, mas de repente, sem aviso, ela ferve. O próximo passo dessa ebulição silenciosa é a responsabilidade. Bob Proctor era enfático nesse ponto. Ele dizia: você precisa assumir responsabilidade total pela sua vida, sem exceção, sem culpados, sem desculpas. E aqui eu preciso te dizer com honestidade. Esse é um dos pontos mais difíceis de engolir, porque dói aceitar que talvez os problemas que você enfrenta não sejam culpa do governo, do seu chefe, da sua infância, da sua genética ou do seu parceiro. Dói admitir que, em algum nível, você os está permitindo ou alimentando, mesmo sem perceber. Mas veja bem, assumir responsabilidade não é assumir culpa, não é se chicotear, nem se castigar. É olhar para a vida como quem diz: talvez eu não tenha causado tudo isso, mas a partir de agora sou eu quem decide o que fazer com o que tenho. E isso muda tudo. Porque enquanto você culpar o externo, estará preso. Vai sempre precisar que algo fora mude, e o que está fora quase nunca está no seu controle. Agora, quando você puxa a responsabilidade para si, você se liberta, porque aí o poder volta para suas mãos. Eu me lembro bem do dia em que percebi isso. Foi uma noite qualquer, dessas em que tudo parece dar errado. Um atraso, uma cobrança, um mal-entendido. Eu estava irritado, cansado, exausto até. E meu impulso natural era culpar o mundo. Mas parei, respirei e pensei: o que eu fiz ou deixei de fazer que colaborou com isso? A resposta não foi imediata, mas ela veio. E com ela veio uma paz estranha, inesperada. Porque percebi que, se fui parte do problema, também posso ser parte da solução. É isso que Bob queria dizer. Quando você se torna 100% responsável, você se torna 100% capaz. E olha, eu sei que talvez você tenha vivido coisas pesadas. Abandono, perdas, injustiças. Isso não se apaga,
Não se desmerece, mas mesmo essas feridas podem ser transformadas. Podem se tornar ponto de partida e não de paralisação. Talvez você diga, mas não fui eu que escolhi isso. Sim, talvez não. Mas você escolhe agora o que faz com isso. Você pode usar sua dor como âncora ou como alavanca. Assumir responsabilidade é deixar de esperar que os outros mudem. É parar de justificar seu comportamento com o passado. É parar de dizer, sou assim porque me fizeram assim, e começar a afirmar, sou assim por enquanto e posso mudar. E é curioso como o universo responde a essa postura. As coisas que antes te prendiam começam a perder força. As pessoas que te manipulavam deixam de ter controle. As emoções que te engoliam começam a diminuir. Porque você não é mais o mesmo. Você assumiu o leme. Está comandando. Mas atenção, assumir responsabilidade não significa controlar tudo. Significa escolher como você reage. Significa reconhecer onde você ainda se esconde. Significa aceitar que mudar dá trabalho, que você vai errar, que vai querer fugir, mas também significa que agora você decide voltar. E essa escolha muda sua energia. Você já reparou como pessoas que se vitimizam têm uma vibração pesada? Elas drenam a sala. Tudo parece difícil. O rosto denuncia que vivem esperando por um salvador. Agora compare com alguém que assumiu as rédeas. Mesmo que enfrente desafios, há uma firmeza, uma leveza diferente. Como quem diz, eu me responsabilizo pela minha paz. E essa vibração atrai outras vibrações semelhantes. Você começa a perceber que mais pessoas se aproximam com respeito e não pena. Que as oportunidades surgem com mais frequência. Que os problemas se tornam mais objetivos. Porque você deixou de ser espectador e passou a ser autor. Isso é poder pessoal. Não um poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. Bob chamava isso de autorresponsabilidade consciente. É o contrário de viver no piloto automático. É você se tornar vigilante, mas não paranoico. Atento, mas não ansioso. Presente, mas não controlador. Quer uma prática simples? Comece a usar a pergunta: o que eu estou fazendo que contribui para isso? Ou então, como posso responder a essa situação de forma mais consciente? Essas perguntas deslocam o foco do drama para a clareza. E mais, quando você erra, não se esconda. Reconheça, corrija, recomece. Assumir responsabilidade também é isso. Não fingir que já está tudo resolvido, mas ter coragem de dizer, ainda estou aprendendo, mas não vou desistir de mim. E eu preciso te lembrar de algo importante agora. Você não está sozinho nessa. Todos nós, de um jeito ou de outro, estamos tentando nos encontrar, nos curar, crescer. Cada um com suas dores, seus bloqueios, suas histórias, mas todos com algo em comum: a chance de escolher diferente, de assumir a responsabilidade e, com ela, a liberdade. Você já deu passos incríveis até aqui. E agora, com essa nova consciência, algo se abre. Você deixa de ser reativo e se torna criador. Deixa de repetir padrões herdados e começa a desenhar novos caminhos. Deixa de pedir licença e começa a ocupar seu lugar. Não por arrogância, mas por direito. Assuma esse lugar agora. Respire fundo. Olhe para dentro e diga com calma: eu sou responsável pela minha vida e isso me liberta. A essa altura, você começa a sentir algo diferente. Uma pulsação quase imperceptível nas profundezas da sua mente. É como se uma porta estivesse se abrindo dentro de você, revelando algo que sempre esteve ali, mas que havia sido esquecido. Um poder que não depende de mais nada além da sua crença. Bob Proctor dizia com todas as letras: nada muda até que você mude sua crença. E aqui está a grande virada. Você percebe que não é só o que você faz. É o que você acredita sobre o que é possível, sobre quem você é, sobre o que você merece. E essas crenças, que parecem tão sólidas, tão verdadeiras, na verdade, são só ideias. Ideias repetidas, muitas vezes, sem questionamento. Você acredita que dinheiro é difícil, que precisa trabalhar duro e sofrer para ter sucesso? Que amor é escasso?
Que felicidade plena não existe? Pois bem, se acredita, você manifesta. É duro ouvir isso, eu sei. Eu também resisti a essa ideia. Não é só acreditar. Tem o mundo real, tem os boletos, tem a vida dura. Mas quanto mais eu mergulhava nos ensinamentos de Bob, mais percebia que o mundo real é moldado por aquilo que aceitamos como real. E você, o que tem aceitado? Porque crenças não são verdades, são apenas filtros, lentes pelas quais você enxerga o mundo. E se suas lentes estão sujas, distorcidas, não importa o que esteja diante de você, tudo parecerá limitado. Mas aqui vem a parte mais interessante. Essas lentes podem ser trocadas. Sim, você pode escolher novas crenças. Pode decidir que dinheiro flui com leveza, que existe abundância, que é possível ser feliz sem se esgotar, que você é digno de receber coisas boas, mesmo sem sofrer antes. Só que, claro, não basta declarar isso uma vez. Como falamos antes, a repetição é a chave. Mas agora, com foco em instalar novas crenças. E como se faz isso? Primeiro, identificando as crenças atuais. Sente e escreva. Vá fundo. Pergunte-se: o que eu acredito sobre sucesso? Sobre relacionamentos? Sobre mim mesmo? Talvez venha algo como: eu sempre estrago tudo. Ou ninguém me vê de verdade. Ou tenho medo de ser rejeitado. Tudo isso são crenças, e são elas que criam sua realidade. A segunda etapa é substituir, não com frases genéricas, mas com ideias que te provocam uma expansão real. Algo como: estou aprendendo a confiar em mim, ou sou capaz de criar minha própria definição de sucesso. Frases que, mesmo parecendo distantes, ainda assim ecoam como possíveis. Por fim, você precisa sentir a nova crença, visualizar-se vivendo a partir dela. Imagine o dia em que você acorda sem aquele medo constante. Imagine tomar uma decisão com clareza, sem culpa. Imagine criar um projeto com confiança, sem esperar a aprovação de ninguém. Quanto mais você sentir, mais real se torna. Bob falava muito sobre a ligação entre pensamento, emoção e ação. Ele dizia: crença não é só mental, é vibracional. Você precisa acreditar com o corpo, com o coração, com o estômago. Precisa respirar como quem já vive isso, andar como quem já acredita, agir como quem já é. E aos poucos você percebe algo incrível. Os sinais externos mudam, pessoas reagem diferente, oportunidades surgem onde antes havia bloqueios, porque o mundo reflete a sua vibração, e a sua vibração nasce das suas crenças. E sim, haverá dias de dúvida, dias em que a crença antiga grita mais alto, em que você sente vontade de desistir e dizer: nada mudou. Mas esse é o teste, a bifurcação, o momento em que você decide: volto para o velho ou sigo pelo novo. Escolha o novo, mesmo tremendo, mesmo sem garantias. Eu lembro de um dia em que recebi uma proposta de trabalho que parecia acima do que eu achava que merecia. Meu impulso foi recusar, me sabotar, mas respirei. Lembrei da minha nova crença: sou digno de ser bem remunerado pelo que entrego com valor. E aceitei. Sabe o que aconteceu? O trabalho fluiu com facilidade. Fui elogiado, respeitado. Recebi mais do que esperava. Não porque dei sorte, mas porque eu finalmente acreditei que era possível. Você pode fazer o mesmo. Comece a construir, tijolo por tijolo, a estrutura interna que sustenta sua nova identidade. Porque, no fundo, tudo o que você vê no mundo lá fora, seu emprego, sua conta bancária, seus relacionamentos, é reflexo do que você acredita que pode ter. Então, o desafio é simples, mas profundo. Reescreva suas crenças. Questione o que parece inquestionável. Duvide do que sempre te disseram. E declare com coragem: eu escolho acreditar diferente, e porque acredito, tudo ao meu redor começa a se reorganizar. Você não é um prisioneiro das ideias que herdou, nem dos medos que aprendeu. Você é agora o criador das suas novas certezas. E o universo? Ele está sempre ouvindo. Ele não responde ao que você quer, responde ao que você acredita de verdade. Então, se quer algo novo,
Comece a acreditar nisso com o corpo inteiro. Feche os olhos, respire e diga para si mesmo: eu libero as crenças que me limitam e abro espaço para aquilo que me expande. A vida escuta e responde. Agora que você começa a respirar essas novas crenças, como quem acorda de um sonho antigo, surge um sentimento diferente. Algo que pode assustar um pouco no início, porque se parece com o vazio. Mas é liberdade. É o espaço necessário para que algo novo se manifeste. E aqui Bob Proctor nos entrega mais uma chave, talvez a mais prática de todas: a ação inspirada. Porque de nada adianta vibrar alto, acreditar com força, repetir afirmações e visualizar com emoção, se você não fizer movimento. Sim, o universo responde à vibração, mas ele também responde à sua decisão em movimento. E talvez você esteja se perguntando: mas o que é essa tal ação inspirada? É diferente de agir por obrigação, por desespero, por medo de ficar para trás. É diferente daquela agitação barulhenta que tenta compensar a falta de direção. A ação inspirada é aquela que brota do seu centro calmo, aquela ideia que vem depois do silêncio, aquela vontade tranquila de mandar aquela mensagem, de dar um passo, de se colocar no mundo, mesmo sem saber o que vai acontecer. E eu te garanto, quando você age a partir desse lugar, tudo se alinha de forma quase mágica. Bob dizia: ação sem alinhamento é esforço. Ação com alinhamento é fluidez. E talvez você já tenha vivido isso, mesmo sem perceber. Sabe aquele momento em que você faz algo e parece que tudo conspira a favor? As portas se abrem, as pessoas aparecem, o tempo parece colaborar. Isso é ação inspirada. Não é ausência de trabalho, é trabalho com propósito. Mas para agir com inspiração, você precisa aprender a escutar. E aqui está um dos maiores bloqueios da vida moderna: o barulho, a distração constante, a ansiedade que grita, a comparação que envenena. Por isso, seu maior dever agora é cultivar espaço interno, aquela pausa onde sua voz verdadeira pode emergir. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas dar o próximo passo. O pequeno, o humilde, o que está ao seu alcance agora. Talvez seja organizar sua mesa de trabalho com mais carinho. Talvez seja abrir um caderno e começar a esboçar um projeto que você sempre adiou. Talvez seja fazer aquela ligação que você vem evitando. Não importa o tamanho da ação. O que importa é a vibração com que você faz. A vida não se move em saltos gigantescos. Ela se move em gestos pequenos, repetidos com consciência. Bob gostava de lembrar que você nunca vai se sentir pronto o suficiente e que essa sensação de incerteza é um bom sinal. Porque se você espera se sentir 100% seguro para agir, vai esperar para sempre. A segurança vem depois da ação, não antes. É como andar por uma ponte que só se constrói à medida que você caminha. Cada passo revela o próximo. E se você parar esperando o caminho ficar visível inteiro, nada vai acontecer. Mas se você der o primeiro passo, mesmo tremendo, a ponte aparece. E sabe o que mais? Você não precisa agir de forma perfeita. Pode errar, pode tropeçar, pode mudar de ideia. O importante é não congelar. O medo adora te manter imóvel, porque é na paralisia que ele se alimenta. Quando você age, mesmo com medo, o medo diminui. Ação inspirada é o antídoto da dúvida. E não significa que você vai viver sem medo. Significa que você aprendeu a andar com ele no banco de trás, enquanto você dirige. Ele pode até falar, mas não decide o caminho. Quem decide é você. E olha, eu entendo que muitas vezes você se sinta cansado, confuso, cheio de vozes conflitantes na mente. É nesses momentos que o silêncio vira remédio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio fértil. Aquele em que você escuta o que sempre esteve aí, sussurrando: vai, só mais um passo. Eu estou com você, porque você está com você. Isso já é suficiente. E cada passo dado nesse novo estado, com consciência, com fé, com presença, é um grito silencioso para o universo. Eu confio. E o universo responde. Sempre responde. Pode não ser imediato,
Pode vir de formas que você não esperava. Mas a resposta chega. Então pergunte-se, qual é a menor ação que eu posso tomar agora, alinhado com a vida que eu desejo? E quando a resposta vier, não questione. Só faça. Você não precisa explicar para ninguém. Não precisa postar no Instagram. Não precisa provar nada. Basta dar o passo. A energia que você libera ao agir é como uma pedra lançada num lago. Ela cria ondas. E essas ondas voltam para você, sempre. Bob dizia, o universo adora velocidade. Não pressa, velocidade. Ou seja, decisões tomadas com clareza e passos dados com coragem. Não precisa correr, precisa mover. E eu te pergunto, quanto tempo você já perdeu esperando se sentir pronto? Quantas ideias ficaram paradas porque você queria que tudo estivesse perfeito? Chega. A perfeição é uma prisão disfarçada, e você não veio até aqui para ficar preso. Veio para experimentar, para crescer, para viver. Então agora respire. Sinta seu corpo. Conecte com essa nova vibração e diga para si mesmo, com firmeza e ternura, eu ajo com coragem, mesmo sem garantias. E cada passo me leva mais perto do que eu já sou. Você não precisa ver tudo agora. Só precisa caminhar. Você chegou até aqui. E talvez nem perceba, mas algo já mudou dentro de você. Não foi um grito, foi um sussurro, discreto, constante, como uma brisa que atravessa o tempo, empurrando as velas da sua consciência para um novo horizonte. Bob Proctor sempre repetia uma frase que, à primeira vista, parece simples demais para ser tão poderosa. Você já é tudo o que precisa ser, só precisa despertar isso. E agora, ouvindo isso novamente, talvez você entenda não apenas com a mente, mas com o corpo inteiro. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está longe demais. Você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. E é isso que diferencia os que avançam dos que esperam para sempre. Quem avança, aceita que o próximo passo nem sempre é claro, mas mesmo assim é possível. E aqui, mais uma vez, o sucesso começa com um sussurro. Não com aplausos, nem com um cheque gigante, nem com alguém dizendo você conseguiu. Começa quando você se olha no espelho em silêncio e diz, sim, eu estou disposto. Disposto a parar de fugir da própria grandeza. Disposto a se comprometer com aquilo que só você pode manifestar no mundo. E é curioso, porque a verdadeira mudança raramente vem com fogos de artifício. Ela vem quando você escolhe acordar 5 minutos mais cedo para visualizar sua vida ideal. Quando você deixa de dizer não tenho tempo e começa a dizer vou fazer caber. Quando você começa a tratar seus próprios sonhos com o mesmo respeito com que trata os problemas dos outros. Sim, porque quantas vezes você priorizou as urgências alheias enquanto deixava suas paixões mofando numa gaveta? Quantas vezes você sentiu aquele impulso criativo de escrever, cantar, ensinar, construir e ignorou? Bob dizia que ignorar um impulso criativo é desonrar o próprio espírito. Você sente isso. A cada pequeno passo que reprime, algo dentro de você se contrai. E a cada passo que segue o fluxo, algo se expande, vibra e se acende. É assim que você sabe que está no caminho. Porque sucesso, de verdade, não é o que você conquista. É quem você se torna enquanto caminha. E nessa altura, talvez você olhe ao redor e perceba que não está sozinho. Tem gente assistindo sua jornada, observando sua coragem, inspirando-se, mesmo sem dizer uma palavra. Talvez sejam seus filhos, ou um amigo, ou alguém que você nem conhece, mas que de alguma forma sente sua energia mudando. Você virou ponto de luz. Você virou farol. E isso não significa que tudo será fácil. Significa que agora você sabe o caminho. E quando você sabe, mesmo que tropece, você levanta com mais rapidez. Não perde tempo se culpando. Simplesmente ajusta o curso e continua. O sucesso não é uma linha reta. É uma dança. Às vezes para frente, às vezes para o lado, às vezes com passos que parecem retroceder, mas que, na verdade,
estão te preparando para algo ainda maior. E sabe de uma coisa? Você pode sim ter tudo. Pode ter dinheiro com propósito. Pode ter relacionamentos profundos. Pode ter saúde vibrante, energia abundante. Pode ter paz mental e ambição ao mesmo tempo. O que não pode é se contentar com menos do que sua alma deseja. E, se em algum momento você duvidar disso, volte para o começo. Volte para o sussurro, porque ele nunca te abandonou. Ele é o seu ponto de partida e seu ponto de retorno. Ele diz em voz baixa, mas firme: você foi feito para mais, e esse mais está te esperando. Eu lembro de uma noite específica, uma daquelas em que o mundo parece pesado demais, sabe? Eu me sentei, fechei os olhos e perguntei: o que eu preciso saber agora? E o que veio foi: você já está pronto. Só precisa agir como se soubesse disso. Simples, direto e, de certa forma, desconcertante. Mas a partir dali, tudo mudou. E é isso que desejo para você agora. Porque tudo o que Bob Proctor ensinou e tudo o que eu compartilhei aqui com você não serve de nada se virar apenas mais um vídeo assistido antes de dormir. Isso só ganha força se virar ação, comprometimento, vida. Então, antes de encerrar essa jornada, quero te convidar para algo profundo. Amanhã, antes de olhar o celular, feche os olhos por 3 minutos, respire, visualize a sua vida ideal. Sinta como se já fosse real. E então pergunte: qual o menor passo que posso dar hoje para me alinhar com essa visão? Depois disso, apenas siga. Confie no sussurro. Ele sabe o caminho. Agora, respire mais fundo. Sinta o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca, como uma brisa que limpa, que esvazia, que suaviza. Você chegou ao fim desta jornada, mas algo dentro de você apenas começou. E está tudo bem. Não há pressa, não há obrigação. Só há esse momento, tão silencioso e tão pleno. Você fez o que era preciso fazer. Ouviu, refletiu, sentiu. E isso já é transformação. Permita-se agora repousar um pouco nesse novo espaço que se abriu dentro de você. Ele é seguro. Ele é seu. Como um jardim recém-cuidado, ele ainda precisa de luz suave, de silêncio, de paciência. Nada floresce à força. Imagine-se sentado à beira de um lago calmo. As águas estão paradas. O céu tem aquele tom entre o azul profundo e o lilás de fim de tarde. Uma brisa gentil dança entre as folhas. E tudo ao redor parece sussurrar. Você está exatamente onde precisa estar. Você pode voltar aqui sempre que quiser. Esse lugar não está fora de você. Ele é parte do que você é. Basta lembrar. Respirar. Sentir. Agora vá dormir em paz. Ou se for dia, caminhe com leveza. Mas leve com você essa certeza tranquila. Você ouviu o sussurro, e isso é o começo de tudo.